Vamos iniciar aqui a nossa semana 8, tá certo? No curso de Física 1. A gente vai conversar nessa semana sobre os movimentos circulares, tá bom? Esse assunto ele tem uma grande incidência tanto nas provas do Enem quanto na prova do SSA1. Tá? Então você tem que ter cuidado, você tem que tentar entendê-lo o máximo possível. A gente sabe que física traz uma dificuldade, mas você tem que tentar superar essa dificuldade, porque esse assunto ele tem uma incidência relativamente grande, tá bom? Nas faculdades particulares aí ele cai, mas não com tão grande incidência, né? Como cai no Enem e no SSA. Por isso que nós destinamos 2 semanas para esses assuntos, para esse assunto, movimento circular. Então são 2 semanas onde nós vamos conversar sobre o movimento circular uniforme, tá certo? Vamos começar definindo algumas coisinhas aqui. Vamos lá. Primeiro, o movimento circular uniforme, o seu movimento circular, a primeira coisa que nós temos que colocar é que o módulo da velocidade é constante. Então, a primeira informação que eu tenho para colocar para vocês é essa daqui. É um movimento cujo módulo da velocidade é constante, tá certo? Mas não é um movimento cuja velocidade seja constante. Porque se a velocidade fosse constante, teria que ser um retilíneo uniforme. Porque a velocidade é uma grandeza vetorial, para ela ser constante, ela tem que ter módulo, direção e sentido constantes. Esse aqui só tem um módulo constante. Então esse movimento aqui, por só ter um módulo constante, esse movimento vai ter a aceleração tangencial nula. Então a aceleração tangencial é nula, enquanto que esse movimento tem uma aceleração chamada de aceleração centrípeta, que você encontra fazendo assim, V ao quadrado sobre R, tá? E depois a gente vai mostrar uma nova, deixa eu ficar em pé que eu acho mais interessante. Depois a gente vai mostrar uma nova equação sobre esse movimento, sobre essa aceleração centrípeta. Mas por enquanto, vamos relembrar a equação da aula anterior, que foi essa daqui. Tá certo? Então, é um movimento cujo módulo da velocidade é constante, ou seja, a aceleração tangencial é zero, mas tem aceleração centrípeta diferente de zero, que você calcula fazendo V ao quadrado sobre R. Bom, algumas características interessantes do movimento circular uniforme. Primeiro, ele é um movimento chamado de movimento periódico. Se ele é um movimento periódico, a gente precisa falar sobre esse cara aqui chamado de período. O que é o período? O período é um intervalo de tempo para uma volta completa. Então, o período é um intervalo de tempo que o corpo gasta para executar uma volta completa. Obviamente, então, as unidades do período são segundos, minutos, hora, tudo unidade de tempo. Porque se ele é um intervalo de tempo destinado para uma volta, ele tem que ter unidade de tempo. Então, o período, intervalo de tempo para uma volta completa, tá? Outra grandeza que vai ser super importante antes de eu começar a falar especificamente sobre o movimento circular uniforme é o que nós chamamos de frequência. A frequência eu posso definir, sim, o símbolo do período é T. A gente usa esse T aqui maiúsculo para o nosso período, tá bom? A gente usa esse T maiúsculo aqui para o nosso período. A frequência pode ser entendida como o número de ciclos completos, o número de voltas completas, deixa eu colocar aqui voltas, para manter a mesma linguagem da definição anterior. Então, número de voltas completas na unidade de tempo, por um certo intervalo de tempo. Então, a frequência é o número de voltas completas num certo intervalo de tempo. Então, se você parar para ver, essas duas grandezas, a frequência e o período,
elas são, tanto na definição quanto matematicamente, são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Porque quanto maior for o intervalo de tempo para que eu dê uma volta, menos voltas eu vou executar durante um certo intervalo de tempo. Tá? Se eu dou uma volta a cada 1 segundo, eu em 1 minuto dou 60 voltas. Mas se eu dou uma volta a cada 10 segundos, eu em 1 minuto só darei 6 voltas. Então, quanto maior for o meu período, menor é a minha frequência. Por isso que a frequência, matematicamente, pode ser escrita como o inverso do período. A frequência pode ser escrita como o inverso matemático do período. E aí vem o estudo das unidades da frequência. Como é esse estudo das unidades da frequência? Bora lá. Deixa eu ir com calma aqui. Vê bem. Se eu for estudar aqui as unidades mais importantes, vamos colocar aqui embaixo os segundos, tá bom? Se eu colocar segundos aqui embaixo, eu vou ficar com a unidade de frequência que sim, ó. 1 sobre segundo. 1 sobre segundo é segundo elevado a menos 1. Esse segundo elevado a menos 1 a gente chama de RPS, rotações por segundo. Ou eu posso ficar com 1 sobre minuto. E aí eu vou ficar com minuto elevado a menos 1, que é a mesma coisa de RPM. Então, o RPS nada mais é do que rotações por segundo, e o RPM rotações por minuto. A diferença é que esse RPS aqui, para não confundir com o RPM, a gente chama isso aqui de Hertz. Tá certo? Então, isso aí é a frequência e o período. Porque como eu vou trabalhar com um movimento que vai repetir-se, eu preciso dar nomes a essas duas grandezas físicas. Eu vou precisar usar essas duas grandezas físicas, uma chamada de período, a outra chamada de frequência. E quando eu for passar de RPM para Hertz, por 1 minuto ser exatamente 60 segundos, eu vou dividir por 60. Então, para passar do RPM para o Hertz, eu vou dividir por 60, tá bom? Então, estamos aqui com as primeiras definições do movimento circular uniforme, mas a gente não para por aqui, a gente vai mais adiante. A aula é densa porque é importante. Vamos para mais algumas definições. Vamos aqui. Vamos para essa definição aqui. Velocidade angular. Presta atenção nessa figura, tá? Foca geral aí. Você concorda comigo? Perguntando a você aí. Que quando um corpo fizer uma trajetória como essa que eu estou colocando para você na tela, daqui para cá, você concorda que esse corpo terá percorrido um certo arco, que eu posso na física chamar de ΔS? Concorda? Concorda que ele percorre aqui um certo ângulo, que eu na física posso chamar de Δθ, deslocamento escalar, e o Δθ, o deslocamento angular. Deslocamento escalar, deslocamento angular. Na hora que ele executou esse movimento, ele gastou um certo tempo para isso. Então, se eu relacionar esse deslocamento escalar com um intervalo de tempo, eu terei a minha velocidade escalar média, também chamada de linear. E se eu relacionar esse deslocamento com o tempo, eu terei o que nós chamamos de velocidade angular. Então, ó, surge aqui a velocidade escalar, que vocês já conhecem, mas a gente vai reutilizá-la aqui, sendo que a gente gosta muito de chamar nesse assunto essa velocidade de velocidade linear, mas não tem problema, pode chamar de escalar, que é que você está acostumado a trabalhar. E surge agora essa grandeza. Chamada de velocidade angular. Essa é a chamada velocidade angular. Aqui, as unidades, quando você for medir, vão ser, por exemplo, radiano por segundo, radiano por minuto. César, não pode ser em graus, não? Não, pode não. Tem que ser em radianos. Então é sempre radiano por segundo, radiano por minuto. São as unidades da velocidade angular. Radiano por segundo, radiano por minuto.
Então veja que tem tudo a ver. Na hora que esse cara, por exemplo, completar uma volta, ele vai ter percorrido escalarmente um arco que você encontra colocando 2πr. Concorda? O ΔS, o arco de circunferência para uma volta é 2πr. E o ângulo que ele percorre em uma volta é 360 graus, que você pode chamar de 2π radianos. Tá certo? Por exemplo, deixa eu dar um exemplozinho aqui para você. Vamos pegar a velocidade angular do ponteiro das horas de um relógio desses tradicionais, que não são digitais. Bom, a velocidade angular do ponteiro das horas. O ponteiro das horas, ele dá uma volta, angularmente falando, ele dá uma volta, ele percorre 2π radiano. Em quanto tempo? O ponteiro das horas percorre 2π radiano em 12 horas. Ele percorre 2π radiano em 12 horas, o que vai me dar uma velocidade angular de π sobre 6 radiano por hora. E você pode fazer isso para qualquer ponteiro do relógio. Ponteiro dos minutos dá uma volta a cada 1 hora, ou a cada 60 minutos. O ponteiro dos segundos dá uma volta a cada 1 minuto, ou seja, a cada 60 segundos. E aí você faz a velocidade angular que você quiser. Você usa a velocidade angular que você quiser sem nenhum problema. Tá certo? Sem nenhum problema. Desde que você visualize que essa velocidade angular vai ser o deslocamento angular durante um certo intervalo de tempo. Então aqui está a velocidade desse movimento. O que é que nós vamos fazer? Agora a gente vai relacionar a velocidade escalar com a velocidade angular. Por quê? Porque a matemática permite que a gente escreva isso daqui, que o comprimento de um arco é igual ao ângulo compreendido por esse arco vezes o raio. A matemática nos permite usar essa relação. A matemática nos permite usar isso daqui. Como ela nos permite usar isso daqui, eu posso pegar essa grandeza e dividir pelo tempo, e essa daqui também dividir pelo tempo. Quando eu dividir pelo tempo as duas, eu vou ficar assim, ó. ΔS por ΔT, tá bom? Aqui, ó. E aí, meu povo, ΔS por ΔT é a tua velocidade do movimento uniforme, sendo que você vai chamar de velocidade linear. E Δθ por ΔT, eu acabei de apresentar, é a sua velocidade angular. Então você chega aqui à conclusão. Você chega à conclusão de que a velocidade escalar é angular vezes o raio. Relação extremamente importante. Essa a gente diz que é a equação fundamental desse assunto. Quase todas as questões passarão por essa equação. Você vai precisar usá-la para resolver a maioria das questões. V igual a ômega vezes R, tá certo? Então essa é a relação fundamental desse assunto. Velocidade linear é angular vezes o raio. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou unir os termos que eu já tinha apresentado a vocês, que foram aceleração centrípeta, frequência e período, com o que nós descobrimos agora. Vamos começar pela aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta a gente tinha colocado V ao quadrado sobre R. O que é que eu posso fazer? Eu posso, no lugar desse V, escrever ômega R. Beleza? Ômega R ao quadrado vai ficar como, hein? Vai ficar ômega ao quadrado, R ao quadrado, dividido por R. Tá certo? Aí eu vou cortar aqui, ó, R ao quadrado por R, e ficarei com a aceleração centrípeta de ômega ao quadrado vezes R. Então isso aqui é uma equação alternativa para os senhores e as senhoritas resolverem encontrarem o valor da aceleração centrípeta fazendo uso
da velocidade angular e não da velocidade linear. Equação alternativa, eu particularmente gosto muito dela, tá? Principalmente quando a gente chegar em leis de Newton, você vai fazer muito uso dessa equação, tá bom? Tá aí, eu curto pra caramba. Tá aí uma equação alternativa. Mas tem mais alguns, deixa eu apagar essa daqui, printa a tela aí, beleza? Printou a tela, joia. Olha o aparecimento de mais algumas equações. Essa velocidade não é ΔS por ΔT. No lugar de ΔS eu posso botar 2πr. E no lugar do intervalo de tempo eu posso colocar o período. Então eu posso chegar a essa equação aqui. Mas como o período é o inverso matemático da frequência, eu posso escrever assim. Do mesmo jeito que eu posso chegar e dizer que a velocidade angular é o deslocamento angular de uma volta, que é 2π, dividido pelo tempo de uma volta, que é o período. Aqui, na verdade, tem ΔT por ΔT. Então, eu fico com 2π sobre t. Pelos mesmos critérios da equação anterior, eu também posso escrever que ω é 2π vezes f. 2π vezes f é o ω. Então, professor, eu tenho muita dificuldade em equações, tá? Eu não sei se eu vou conseguir aprender todas essas equações. Vê bem, eu até concordo com você que a equação não é nada muito agradável. Mas, pelo menos essas quatro, você tem que saber essa e essa. Sabe por quê? Porque elas caem muito. Elas fazem com que você entenda, por exemplo, o próximo tópico, que é o de transmissão de movimento circular. Para que você entenda legal a transmissão de movimento circular, você tem que fazer uso dessas duas equações, porque elas indicam, por exemplo, quando uma grandeza é diretamente proporcional a outra, quando uma grandeza é inversamente proporcional a outra. Então você facilita a sua vida pensando essas duas equações. Agora, escolha. Você pode trabalhar só com as equações tradicionais, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Não quer dizer que você não possa vir a conseguir acertar as questões, mas eu aconselho pelo menos essas duas vocês terem em mente, tá bom? Beleza. Agora a gente vai para a parte mais importante desse assunto, que é a parte de transmissão de movimento circular. Existem duas maneiras de nós transmitirmos movimento circular. Primeira maneira é através de um eixo. Primeira maneira é a transmissão do movimento circular. Então, o nome do tópico aqui é transmissão do movimento circular através de um eixo. Então, o tópico é transmissão de MCU através de um eixo. Como é a transmissão desse MCU através de um eixo? Vamos imaginar que existe aqui uma poliazinha. Vou desenhar aqui bonitinho. E aqui eu tenho outra polia maior. Vê bem. Esse eixo está girando, tá? Se esse eixo gira nesse sentido, as duas polias também giram no mesmo sentido que o eixo. E giram juntas. Quando esse eixo der uma volta, essas duas polias também dão uma volta. Então o que está ocorrendo nesse caso aqui? Eu vou chamar aqui de polia A e aqui de polia B. Veja que elas têm raios diferentes. O que é que vai ocorrer nesse caso?
Nesse caso vai ocorrer que a frequência da polia A será igual à frequência da polia B, que será igual à frequência do eixo. Se esse eixo estiver conectado a um motor que gira 300 rotações por minuto, esse cara também gira 300 rotações por minuto e esse aqui também. Se eles têm a mesma frequência, eles terão o mesmo período. E, obviamente, terão a mesma velocidade angular, porque eles vão dar a mesma quantidade de voltas a cada minuto, a cada segundo. Então, a quantidade de ângulo, de deslocamento angular por unidade de tempo deles também será o mesmo. Beleza até aqui. Mas esses caras não têm a mesma velocidade linear. Porque uma roda como essa, quando dá uma volta, devido ao raio dela, é só você imaginar essa equação aqui. V é ômega R. Se eles têm a mesma velocidade angular, isso aqui sendo constante, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Então vai ter maior velocidade linear quem tiver maior raio. Vai ter maior velocidade linear quem tiver maior raio. Então, o eixo tem a mesma velocidade angular de B, que tem a mesma angular de A. A frequência do eixo é igual à frequência de B, que é igual à frequência de A. O período também, mas a velocidade linear, você vai colocar que V e R são diretamente proporcionais. Então você vai fazer assim, ó. Entenda, você tem duas maneiras de evitar o erro nesse assunto aqui. Primeira maneira, entender o que está ocorrendo aí. Tá? Alguns alunos têm uma visão legal de cinemática, de movimento, pô, devem estar achando facílimo. Ou você faz o quê? Você vai pela matemática, cara. Se eu tenho uma constante aqui, e esses dois raios são diferentes, as duas velocidades também têm que ser diferentes. Então, essas duas grandezas passam a ser diretamente proporcionais. Foi o que eu escrevi aqui, ó. VA está para RA, assim como VB está para RB. Em outras palavras, se VA for maior que VB, RA é maior que RB. Acabou. Tá? Então, dá para, tanto pela matemática quanto pela física, você entender esse tipo de transmissão de movimento circular através de um eixo. Primeiro tipo. O segundo tipo de transmissão de movimento circular, segundo tipo de transmissão de movimento circular é aquele que ocorre através do contato. Contato direto ou indireto entre as polias, entre as engrenagens. Esse contato direto ou contato indireto, eu estou me referindo a isso que eu vou colocar no quadro agora aqui. Possa ser que exista uma grande polia em contato com a pequenininha. A e B. Ou possa ser que exista uma grande polia fazendo contato com a pequenininha, porém através de uma corrente. Aqui elas estão fazendo um contato indireto, aqui elas estão fazendo um contato direto. O que é que vai diferenciar uma situação da outra, hein? É que nesse caso aqui, eles giram em sentidos opostos. E aqui eles giram no mesmo sentido. Tá? Vamos identificar o que é que eles têm de comum aí. Vamos lá. Faz de conta que aqui é uma daquelas engrenagenzinhas que tem dentes. Os dentezinhos. E que eu tenho aqui 40 dentes e eu tenho aqui 10 dentes. Então aqui eu tenho 40 dentes, aqui eu tenho 10 dentes. 40 e 10, tá bom? Presta atenção. Cada dentezinho da engrenagem A tem que entrar em contato com o dentezinho da engrenagem B. Sendo que aqui eu tenho 40 e aqui eu tenho 10. Então, na hora que essa engrenagem A estiver dando uma volta, a engrenagem B não pode só dar uma volta. Porque se ela só der uma volta, como é que cada dente de A vai se enganchar com o outro de B? Levando em consideração a minha suposição, se aqui tem 40 dentes e aqui tem 10, enquanto esse cara der uma volta, esse aqui dá 4 voltas. Porque ele tem que dar um número suficiente de dentes para que o A consiga girar.
encontrando um dente em meio. Então, você já começa a perceber que o raio e a frequência são inversamente proporcionais. Quem tem menor raio, gira mais. A mesma coisa vai ocorrer com a velocidade angular. Tá? Então, se você pensar assim, veja o que é que vai ocorrer. Como esses caras, quem tem maior raio tem menor velocidade angular, essas duas grandezas são inversamente proporcionais, então V é constante. Então, essas duas situações aqui, nessas duas situações, VA é igual a VB. Nas duas situações, VA é igual a VB. Porém, a frequência de A é menor que a frequência de B. A velocidade angular é menor que a velocidade angular de B. E o período de A, obviamente, é maior que o de B. Porque enquanto A dá uma volta, B dá 4. Então A gasta um tempo maior para dar uma volta. César, tem alguma relação matemática que eu possa colocar velocidade, frequência? Tem. Assim. Percebe que, ao contrário do que ocorreu na outra situação, do contato, da transmissão através do eixo, aqui eu tenho AB, aqui eu tenho BA, ou seja, isso é um indício de que essas duas grandezas, o raio e a frequência, nessa situação, são grandezas inversamente proporcionais. Quem tem menor raio tem maior frequência. Tranquilo? Então, printa a tela aí, printa a tela. Beleza? Tela printada, show de bola. Vamos ao exemplo mais comum que existe. Depois eu vou mostrar outros tipos de transmissão de movimento circular para vocês aqui. O exemplo mais comum que existe encontra-se na bicicleta. Na bicicleta a gente tem a roda, a catraca, o eixo. Esse eixo gira a catraca que gira a roda. Está todo mundo preso ao mesmo eixo. Então, tanto a catraca como a roda têm a mesma velocidade angular. E eles estão presos através de uma corrente. Há uma catraca maior, também chamada de coroa, que é onde encontra-se o pedal. Então, o que é que ocorre? Vê bem. Imagine que esse raio aqui é 2 vezes menor do que esse, tá bom? Então, você dá uma pedalada aqui, esse aqui dá 2 voltas. Você dá uma volta aqui, aqui dá 2 voltas. Esse cara dando 2 voltas, por ele estar no mesmo eixo da roda, a roda também dá 2 voltas. Então, quanto maior for a relação entre esse cara e esse daqui, quanto maior for o raio da coroa, que é onde está o pedal, em comparação com a catraca, menos voltas você dá para que a roda gire mais rápido. Tá? Você consegue, com uma pedalada, a roda girar 5, 6 vezes. Tá certo? Eu estou levando em consideração aqui só a situação de maior velocidade. Eu estou falando aqui sobre torque. Lá na frente, no curso de Física 1, a gente vai conversar sobre torque, mas não é a hora agora. Agora a gente não fala sobre torque. Tá bom? Beleza? Joia. Então, de posse disso daqui, a gente pode voltar, vocês podem voltar a me enxergar aqui. Aí eu preferi fazer dessa maneira, eu acho que fica mais eficiente. Eu vou colocar mais alguns tipos de transmissão de movimento circular para vocês. Presta atenção nisso aí. Aqui você tem, cara, esse carretelzinho. A velocidade linear do carretel vai girar um eixo, que vai girar esse eixo, que vai girar essa polia, que vai passar por essa polia. Tá? Na verdade, isso tem um motor. Então, esse motor gira esse eixo, que por ser menor, ele dá mais voltas para que esse aqui dê menos voltas. Tá certo? Ó, essa polia daqui e essa movida, a motora e a motora gira mais, a movida gira menos, mas elas têm a mesma velocidade linear. Quando essa polia movida gira, através do eixo ela gira o cilindro, e o cilindro quando gira, puxa para cima esse carretelzinho aqui. Tá? Então você consegue fazer esse tipo de transmissão de movimento circular, é um dos tipos de transmissão de movimento circular. E aí aparecem questões sobre isso daí, tá? Aparecem questões sobre essa ideia. Um outro tipo de transmissão aí, ó. Isso é o que mais ou menos ocorre nos relógiozinhos, ó.
quando o ponteiro vai se deslocando. Você tem aqui algo que gira, tá? E ao girar faz com que esse bichinho aqui ele vá se deslocando, tá certo? Beleza? Tranquilo? Ó, vê aí, ó. Beleza, ó. Tá sacando? Outro mecanismo de transmissão esse aqui. Vamos para mais um mecanismo de transmissão, tá? E esse é mais tradicional. Esse aqui é mais tradicional. Esse aqui foi o que eu falei do número de dentes. Veja que eles giram em sentidos contrários, tá certo? Alguém está movimentando uma dessas duas engrenagens que está passando um movimento para outra, tá? Tem esse aqui. Esse é legal pra caramba. Vê esse movimento como é. Presta atenção. Tem o giro. Quando ele dá o giro, a espinho verde entra, faz o outro girar, opa! E aí segue o movimento. Então vê? Interessante pra caramba. Tá vendo? Aqueles sistemas que liberam soro para o paciente funcionam mais ou menos assim, ó. Sistemas que liberam soro para os pacientes funcionam mais ou menos assim. Tá sacando? Ó, retalho, né? Beleza. São mais alguns mecanismos. Esse aqui é o que ocorre, por exemplo, em um carro. Isso aqui é o que nós chamamos de virabrequim. Vê que tem 2 cilindros comprimindo e 2 cilindros explodindo. 2 comprimindo, 2 explodindo. 2 comprimindo, 2 explodindo. Esses dois agora explodiram. Esses dois estão comprimindo agora. Explodiram. Comprimiram. Tá? Isso a gente vai estudar em termodinâmica. E nesse movimento aí de explodir, comprimir, alternando-se, eles fazem o eixo da roda girar. Esse eixo da roda, quando gira, a roda gira e aí começa toda a brincadeira. Tá? Mas veja como é que funciona esse mecanismo de transmissão. Beleza? Acho que deu para você se ligar na parada do movimento circular. Acho que só tem esse aí. Pronto, só esse. Então vamos embora resolver os exercícios. Olha lá. A pá de um ventilador realiza um movimento circular uniforme, levando meio segundo para completar cada volta. Se ele está levando meio segundo para completar cada volta, esse meio segundo, meus amigos, equivale, esse meio segundozinho aqui, equivale ao período. Então esse meio segundo é exatamente o período. Porque veja que ele diz que é o intervalo de tempo para ele completar cada volta. Então isso aí é o período. Então ele diz, ó, item 1, o período de revolução da pá é 1 segundo. Não, é meio segundo. Ele acabou de dizer que ele realiza uma volta em meio segundo. Então isso já é o período. Então esse item aqui está falso. Beleza. 2. O movimento da pá, sendo circular uniforme, não apresenta aceleração. Falsíssimo. Apresenta aceleração, sim senhor. É a chamada aceleração centrípeta. O movimento circular apresenta aceleração centrípeta. Beleza? 3. Se aumentar a velocidade de rotação da pá, aumenta o valor da força centrípeta. Vamos lá. Se eu aumento o valor da velocidade da pá, eu vou aumentar a aceleração centrípeta. Se eu aumentei a aceleração centrípeta, matematicamente a força centrípeta aumenta. O item está verdadeiro, porém está mal elaborado. Porque parece que a velocidade é quem muda a força centrípeta. Não é a força centrípeta que muda a velocidade. Tá? Causa e consequência. Mas não tem problema. Tá? O item está verdadeiro. Porque matematicamente, deixa eu colocar aqui para você, a força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. A força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta, relembrando, tá vendo? Ela sofre influência da velocidade. Então, matematicamente, a velocidade aumentando, a aceleração centrípeta aumenta, a força centrípeta matematicamente também aumenta. Mas, repito, eu não gosto dessa ideia da ordem que ele está colocando as ideias. Então, tudo bem. 2 até agora está verdadeiro. Se aumentar a velocidade... O 3 está repetido aqui. 4 agora.
Se aumentar a velocidade de rotação da pá, diminui o período. Se aumentar a velocidade de rotação da pá, diminui o período. Porque se ele gira com maior velocidade linear, ele vai gastar menos tempo para dar uma volta. E o período é exatamente o tempo para dar uma volta. Então, esse item 3 e o item 4, os dois são verdadeiros. Não é dois, não. Ó, deixa eu retornar aqui, tá? Ficou uma coisinha meio estranha. Esse item aqui é o item 3. E o item 3 foi repetido aqui, ó. Tá? Então, é o 3 e o 4 que são verdadeiros, gabarito letra E. Eu repeti na hora que eu fiz a montagem do PowerPoint. Então, 3 e 4 são verdadeiros, gabarito letra E. Beleza? Jóia. Próxima questão. O menino percorre de bicicleta uma pista circular. Desculpe. Sua velocidade escalar é constante. E a frequência do movimento é igual à do ponteiro dos segundos de um relógio convencional. Então, bora lá. A frequência é igual à do ponteiro dos segundos. O ponteiro dos segundos tem uma frequência de uma volta a cada 1 minuto. Tranquilo? Então, ele tem uma frequência de 1 RPM, ou 1 sobre 60 Hz. O ponteiro dos segundos dá uma volta a cada 1 minuto, é a frequência dele. Uma volta a cada 60 segundos. Eu escrevi 1 RPM, sendo que passando para Hz eu divido por 60, fica 1 sobre 60. Ele deu o raio da trajetória, ele diz que o raio da trajetória é de 96 metros. E ele diz que ele quer saber qual foi o espaço percorrido por ele durante 1 minuto. Quer saber? Vê, você não precisa de equação para entender isso daqui. Porque, vê bem, como ele quer saber o espaço percorrido por ele durante 1 minuto, durante 1 minuto, esse cara dá uma volta. Durante 1 minuto ele dá uma volta. Se ele dá uma volta durante 1 minuto, ele anda 2 πr em 1 minuto. Porque o comprimento da circunferência, que é 2 πr, equivale exatamente à distância que uma roda percorre na hora que ela dá uma volta. Então, ele quer saber quantas voltas o ponteiro dá em 1 minuto. Em 1 minuto ele dá uma volta. Então, ó, para 1 minuto, ele dá uma volta. Uma volta equivale a um ΔS de 2 πr. 2 πr, que é o comprimento da circunferência. E quem é o raio? 96, então vai ficar 2 vezes π, que é 3 vezes 96. 2 vezes 3 vezes 96. 6 vezes 96, 6 vezes 6, 36, vai 3, 4, 600, né? Deixa eu só fazer 96 vezes 6, mas é quase isso aí. Deixa eu pegar certinho aqui, tá? Que a cabeça... É isso mesmo. Isso aqui dá 576 metros. Que é a meiura de 5,76 vezes 10 ao quadrado metros. Está aqui, ó. 5,76 vezes 10 elevado ao quadrado metros. Ele pediu aproximadamente 6 vezes 10 ao quadrado metros. É o nosso gabarito letra B. Beleza. Terceira questão. Terceira questão. Uma das modalidades de corridas de automóveis muito populares nos Estados Unidos são as corridas de arrancadas, lá chamadas de drag races, sei lá falar, drag races.
Acho que é dragsters. Em inglês arretado, né? Esses carros são construídos para percorrerem pequenas distâncias no menor tempo. Uma das características desses carros é a diferença entre os diâmetros dos seus pneus dianteiros e traseiros. Considere um dragster, cujos pneus traseiros e dianteiros tenham respectivamente diâmetros 1,5 metro e meio metro. Então, o diâmetro dianteiro, não, traseiro é 1 metro. E o dianteiro é meio metro. Diâmetro, tá? Para percorrer uma distância de 300 metros, a razão N1 sobre N2 entre o número de voltas que os pneus traseiros e dianteiros supondo em um momento haverá deslizamento será qual? Beleza. Eles vão percorrer 300 metros, então, bora lá. O raio desse aqui vai ser meio metro. E o raio desse aqui vai ser 0,25 metros. Tranquilo? Vamos lá, para 300 metros. Vamos ver quantas voltas o N1 dá. Fica mais fácil fazer assim. Que boa ideia. Você concorda que para os dois, ΔS, a distância percorrida vai ser o número de voltas vezes 2πr? Sim ou não? ΔS, fizemos uma coisa agora. A distância que ele percorre é o número de voltas vezes 2πr, que é o comprimento de uma volta. Tá certo? Ou seja, cada Nzinho desse eu posso escrever como sendo ΔS sobre 2πr. Tá certo? Então, como ele pediu N1 sobre N2, vamos lá. Bora lá. N1 vai ser ΔS sobre 2πr1 dividido por ΔS sobre 2πr2. Beleza? Está igual, eu posso cortar. Então, ó, vai ficar 1 sobre R1 dividido por 1 sobre R2. O que é que eu faço? Repito o numerador, multiplico pelo inverso do denominador. Em outras palavras, aqui é 1. Em outras palavras, vou ficar com R2 sobre R1. Que R2? 0,25. R1, 0,5. A metade dividido pelo dobro vai dar exatamente 0,5. Tá? Então o gabarito letra é 0,5. Beleza? E a partir desse pressuposto aqui, ó, que a distância percorrida, tratando-se de um movimento circular, é o número de voltas que ele dá vezes a distância equivalente a uma volta. Passei para o outro lado dividindo. Cada Nzinho desse é ΔS por 2πr. Como ele disse que todo mundo ia dar o mesmo ΔS, que é 300 metros, eu cortei. E o 2π também eu cortei. 1 sobre R1, 1 sobre R2, repeti o numerador. Multipliquei pelo inverso do denominador, ficou R2 sobre R1, 0,25, 0,5, que dá 0,5. Beleza? Próxima questão. Deixa eu apagar aqui. Próxima questão. Vamos lá. Fazendo parte da tecnologia hospitalar, o aparelho representado na figura é capaz de controlar a administração de medicamentos em um paciente, parecido com aquele que eu coloquei no videozinho, o GIFzinho. Regulando seu aparelho para girar com frequência de 0,25 Hz, pequenos roletes das pontas da estrela, distantes 6 centímetros desta, esmagam a mangueira flexível contra um anteparo curvo e rígido, fazendo com que o líquido seja obrigado a se mover em direção ao gotejador. Então ele vai espremendo isso daqui, mais ou menos como está nesse gifzinho aqui, assim, ó. Aqui, ó. Não, esse não. Também não. Esse aqui. Não foi esse aqui? Foi, né? Que eu disse que era parecido. Pronto, é esse aqui. Ele vai esmagando algo aqui assim. Aqui, ó. Na hora que ele esmaga, ele faz com que esse líquidozinho saia.
tá? Peraí, você... Beleza. Sob essas condições, a velocidade escalar média imposta a um líquido em uma volta completa da estrela é aproximadamente quanto? Bom, ele pede a velocidade média imposta ao líquido. A velocidade média imposta ao líquido é a velocidade média de uma pontinha desse esmagador. Uma pontinha desse esmagador, tá, tem uma velocidade que é calculada por um movimento circular, porque ela é um movimento circular que está sendo executado. E essa velocidade você pode entender como sendo assim. Falei para vocês que eu ia precisar 2πr vezes f. É a equação da velocidade linear desse movimento. 3,14, 3,1 ele deu. O R, 6 centímetros. E a frequência 0,25, tá? Então, bora lá. Deixa eu fazer aqui. Vai ser 6,2 vezes 6 vezes 0,25. Vai dar 9,3 vezes 10 a menos 2. Então, isso aqui vai dar 9,3 vezes 10 a menos 2 metros por segundo. Então, gabarito, letra E. Beleza? Questão de número 5. Questão de número 5. Seja ômega 1 e ômega 2 as velocidades angulares dos ponteiros das horas de um relógio da torre de uma igreja e de um relógio de pulso, respectivamente. E V1 e V2 as suas velocidades escalares. Se os dois relógios fornecem a hora certa, pode-se afirmar que... Vamos lá. Primeiro, se os dois relógios fornecem a hora certa, significa que esses dois relógios estão angularmente completando os seus ciclos no mesmo período. Tá? É o ponteiro das horas, ou seja, eles estão dando uma volta a cada 12 horas. Angularmente, eles estão coerentes. Tá? Então, ó, tanto o ponteiro do relógio da torre de igreja como de pulso terão o mesmo período. Então, eles terão, se eles estão funcionando corretamente, o mesmo período. Ômega 1 é o da torre e ômega 2 é o do pulso. Então aqui eles chamam de 1. Não. E aqui eles chamam de 1. Tá? Bom, as frequências também são as mesmas. Consequentemente, as velocidades angulares também são as mesmas. Mas as lineares não são as mesmas. É só você imaginar que o ponteiro das horas de um relógio de uma igreja, quando ele der uma volta, ele vai andar uma circunferência bem maior do que o ponteiro das horas de um relógio de pulso, que é bem pequenininho. Então, a velocidade do relógio, velocidade escalar linear do ponteiro das horas é maior do que a do ponteiro dos pulsos. Então, eu terei que ômega que V, que é o do pulso, V2, é menor que V1. O V1, que é o da igreja, é maior do que o V1, do que o V2. Então, eu tenho V1 maior que V2 e o ômega 1 igual a ômega 2. Beleza, galera? Então, ó, espero que vocês tenham curtido. Lembrando meu Instagram aqui, Prof. César Staudio. Quem quiser nos seguir lá no Instagram, será bem-vindo, tá bom? Beijão no teu coração. Aquele abraço. Tchau, tchau.